Mas me dá primeiro as suas impressões iniciais sobre esse caso Bebiano, antes da gente aprofundar, Léo. Léo, eu tenho um pouco de dúvidas sobre o que seria realmente esses áudios, sabe? Porque ao mesmo tempo em que esses áudios eles trazem um pouquinho de motivo de crítica ao Bolsonaro, esses áudios também trazem um pouco de intenção do próprio Bolsonaro de conversar com parte da esquerda. Eu consigo ver esses áudios como uma estratégia interna do próprio governo Bolsonaro para tentar mandar mensagens para a esquerda, mensagens essas que não seriam ouvidas se não fossem divulgadas por um crítico. Eu consigo ver essa dupla conotação. Eu não consigo perceber que nessas mensagens aí seria possivelmente um vazamento do Bebiano, não. Eu acho que é uma espécie de rede, né? Então, conduzindo o cardume todo para uma rede, de modo que determinados pontos do Bolsonaro possam até aguçar a admiração de pessoas da esquerda. Pessoas vão ouvir esse áudio e falar, olha, mas no fundo, alguma coisa ali faz sentido. Bolsonaro com coerência orçamentária. Eu consigo ver como sendo uma condução da esquerda em direção a uma grande rede, uma condução do cardume a uma rede, mas pode não ser. Pode ser uma visão conspiratória mesmo. O Gilmar Mendes é uma pessoa que soube usar muito bem dessa estratégia. Quando uma crítica pesada estava rolando sobre o Gilmar Mendes, ele fez uma promoção pessoal com um vazamento de um áudio onde ele estava se enobrecendo. Seria como se as pessoas estivessem tentando divulgar um áudio para falar mal do Gilmar Mendes, mas ele estava falando, mas eu ganho tanto com a venda dos meus livros, eu não preciso dessas coisas não. Então eu acho que a estratégia agora é a mesma. Tem um ponto seu que é muito interessante, né? Vamos imaginar que o áudio não fosse do Bolsonaro, fosse da Dilma, ou fosse do Lula, e o Lula dissesse para o ministro o seguinte, olha, não recebe aí um vice-presidente da Globo não, porque a Globo é inimiga, né? Provavelmente Lula ou Dilma seriam elogiados por isso, mas a gente vai falar mais em detalhes aqui. A Fernanda está dizendo que também ficou desconfiada, Roberval dando um abraço lá de Joinville, Santa Catarina. Léo, a gente vai falar muito da guerra Globo-Bolsonaro, então vou pedir para você guardar seus comentários mais adiante, né? Mas eu queria que você comentasse a prisão do Paulo Preto. Paulo Preto é o tesoureiro do PSDB, o Paulo Vieira de Souza, né? E ela se deu de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque o Gilmar Mendes tinha pedido mais diligências num processo aqui de São Paulo que poderia levar para a prescrição o caso. Aí ele foi preso lá pela Lava Jato do Paraná, né? Investigação, dinheiro da Suíça, tudo mais, tal. Não só o Paulo Preto foi preso, como também foram feitas diligências sobre o Aloísio Nunes Ferreira. Bom, a gente já falou muito que tinham lá mais de 100 milhões nas contas da Suíça do Paulo Preto. Olha que interessante, Léo. As empreiteiras depositavam dinheiro na Suíça para o Paulo Preto, né? Movimentavam vários doleiros, inclusive um dos doleiros usados era o Tacla Duran. O Tacla Duran era um personagem usado pela Odebrecht para mandar dinheiro na Suíça. Aí, um belo dia, o Aloísio Nunes Ferreira, né, ministro, chanceler do Temer, né, o cara, um dos corresponsáveis pelo golpe, entrega do petróleo, pressão contra a Venezuela, num belo dia, o Aloísio Nunes se hospeda num hotel chamado Majestic. O Majestic é talvez o hotel mais caro de Barcelona, é quase que um palácio numa avenida chamada Passeio de Gràcia, que é uma avenida belíssima de Barcelona, né, em frente lá às coisas do Gaudí, é um lugar realmente espetacular. Aí, o Paulo Preto manda um emissário entregar um cartão de crédito para o Aloísio Nunes. Então, o dinheiro das empreiteiras vai para a Suíça, fica na conta do Paulo Preto, só que o beneficiário da conta era o Aloísio, com cartão de crédito. Com esse cartão de crédito ele gastava em qualquer lugar do mundo, o dinheiro era debitado na conta na Suíça e o Aloísio não tinha nem o trabalho de ter uma conta na Suíça. Ou seja, Paulo Preto era um grande laranja do Aloísio Nunes Ferreira, senador eleito pelo PSDB de Venezuela. Eu só fiz o resumo para você agora comentar essa situação. Num belo dia, o Aloísio Nunes se hospeda num hotel chamado... Léo Estopa. Desculpa, Léo. Deu uma realimentação aqui que eu estou conferindo aqui os comentários, então eu abri aqui para a gente ver a transmissão. A sua realimentação não é um pão de queijo no meio do programa, né, Léo? Não, eu também estou aqui matando a fome, porque hoje foi um dia de obra, Léo.
Tá Mas bom, enfim. mas fala do Aloysio Nunes, então, Paulo Preto, todo esse rolo aí para se movimentar uma conta na Suíça. Imagina como que é interessante ouvir toda essa história lanchando, parece que a gente está num cinema. Porque tudo isso que você contou parece cena de um filme à la Al Capone, né? Todo esse esquema de corrupção, um esquema muito bem armado. Eu acho que tudo que está acontecendo agora, lógico, são eventos que podem, inclusive, espirrar em parte do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro continua sendo o governo Temer, que de certa forma é o governo do PSDB. Eu continuo com a minha impressão que o PSDB controla o Poder Judiciário, mas dentro do controle do Poder Judiciário é preciso dosar um pouquinho de saciar o público com respostas, e saciando o público com um pouquinho de respostas, o público está até disposto a esperar um pouco mais. Como é o caso do Gilmar Mendes, estrategicamente criando condições para que o caso prescreva, isso é absolutamente normal no Poder Judiciário. E uma coisa que nós precisamos admitir é que prender uma pessoa acaba criando uma sensação de justiça feita. Por exemplo, qual foi a primeira atitude de abafa sobre o caso de Brumadinho? Prender algumas pessoas da Vale. A partir do momento que prenderam algumas pessoas da Vale, os ânimos populares abaixaram. Eu acho que nesse momento a prisão do Paulo Preto é até uma estratégia para que o principal, que é o processo que pode levá-lo à cadeia realmente, não uma prisão cautelar, para que esse processo possa ser adiado, engavetado e as pessoas não se revoltem com isso. Porque as perguntas básicas que se faz hoje é exatamente isso. Pô, nós estamos falando do operador do Aloysio Nunes, nós estamos falando do operador do cara que entregou o pré-sal, nós estamos falando de uma pessoa importantíssima do PSDB que está sendo blindada através de estratégias jurídicas. O que eu vejo? Eu não consigo ver a prisão do Paulo Preto como o início de uma punição de pessoas do PSDB, mas uma coisa muito semelhante à prisão do PSDBista aqui de Minas Gerais, o Eduardo Azeredo. Alguém precisa passear na cadeia para diminuir um pouco essa sensação de que a punição é só para os inimigos do Poder Judiciário, os amigos do Poder Judiciário controlam a lei. E o caso mais... Digamos que o caso mais midiático contra o PSDB que a gente tem realmente é o caso do Paulo Preto. Os casos, eu não consigo entender por que os casos relacionados ao Aécio Neves, eles não têm nenhum apelo público, o povo esquece imediatamente. Então, como que eu consigo ver esse evento? Eu consigo ver como uma estratégia jurídica de adiar o processo para que ele se prescreva, isso de um lado, mas do outro lado, para que essa estratégia jurídica não seja percebida pela população, uma prisão cautelar que nada tem a ver com uma prisão em definitivo, ou seja, trânsito julgado. Isso é uma forma de evitar que o povo clame por uma prisão definitiva. Léo, eu vou ler aqui o comentário de Araújo dizendo: Reinaldo Azevedo, as maiores barreiras para o governo são Bozo e filhos, já que a oposição até agora não fez nada e está apática. Vamos falar sobre isso mais adiante. Por mais que seja só uma questão cautelar, as provas são muito contundentes, né? O fato do Aloysio Nunes receber um cartão de crédito para movimentar uma conta secreta na Suíça é sério, a tal ponto que o Aloysio Nunes era presidente de uma agência de investimentos do governo Dória e o Dória acaba de demiti-lo, né? Então o Aloysio caiu aqui no governo de São Paulo. O Aloysio Nunes, só para explicar bem o papel desse cara, o que ele fez, né? Quando começaram aquelas manifestações, o CRS chanceler ia ter a derrubada, o Aloysio se mandou lá para os Estados Unidos, foi ter reunião com a embaixada, com ex-embaixadores americanos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, para organizar o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Ele foi uma peça decisiva no golpe, na entrega do petróleo, né? Perdeu o emprego agora, né? Já se sabe que ele movimentava essas contas lá fora, então pode ser que esse processo contra ele cresça. Não sei se dessa vez o Gilmar Mendes vai ser capaz de fazer os milagres habituais, Léo. Eu acredito plenamente no poder de Gilmar Mendes como divindade protetora, anjo protetor do PSDB. Eu tenho certeza que o Gilmar Mendes vai conseguir fazer alguma coisa para evitar que o Paulo Preto e o Aloysio Nunes puxem mais pessoas. Lógico, não é fidelidade, não existe fidelidade nesse grupo de direita, a gente consegue perceber isso quando o bicho começa a pegar e eles simplesmente entram em desespero, pulam para o lado, pulam para o outro, igual já estava tendo um desespero no PSL, peraí,
Se o Bolsonaro não proteger o Bebiano, significa que qualquer um de nós poderá seguir o mesmo caminho, né? Já começam a perceber que não existe fidelidade na direita, não existe fidelidade entre os políticos da elite. O detalhe é que existe o poder daquele político da elite levar mais pessoas com ele, por isso que o Aécio Neves não cai. Não é porque as pessoas amam o Aécio Neves, muito pelo contrário. Hoje o Aécio Neves tornou-se talvez o maior peso do PSDB. No entanto, o Aécio Neves sabe de muita coisa. O que eu consigo perceber nesse momento é que o peso de Aloysio Nunes cair é o mesmo peso de um Aécio Neves cair. O poder de arrastar pessoas com ele é muito grande. Então, eu consigo ver um STF totalmente acovardado de um lado e, por outro lado, um STF muito alinhado com o PSDB. A gente tem Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, dois políticos do PSDB dentro do STF. A gente tem, nas outras instâncias do Poder Judiciário, um alinhamento ideológico com o PSDB. Isso porque o Poder Judiciário, infelizmente, em maioria, pensa que ser PSDB significa ser antipetismo, antipobre. Então a possibilidade dessas pessoas pagarem é muito pequena. E uma prisão cautelar é uma prisão que não depende de provas. Indiferente de existirem ou não provas de materialidade, autoria, é claro que foi aquela pessoa que cometeu aquele crime. Não, ela só fica presa cautelarmente para garantir o processo. A partir do momento que tiver provas de que ele não vai oferecer riscos ao resultado do processo, se ele tiver em liberdade, ele vai ser colocado em liberdade, o que não vai demorar muito, ele é do PSDB. Pois é, Léo. Aqui, ó, Aloysio Nunes, a traíra do Brasil, diz aqui o Carlos Eduardo Nascimento, né? Gal Calheiros mandando aqui um superchat, obrigado. Carmo Souza dizendo que Dória deveria ser investigado, né? E o Wilton Santos dizendo que Gilmar Dantas não perde a oportunidade de salvar tucanos, né? Sônia Mourão lembrando, Aloysio disse que presidenta Dilma iria sangrar, ele é um horror. De fato, e agora está na moda, né? Tá na onda do filme Marighella, né? O Aloysio Nunes, só para lembrar esse capítulo da biografia dele, ele foi o motorista do Marighella, né? E foi a última pessoa a estar com o Aloysio, e agora está na moda, foi totalmente assassinado, né? Então ele tem essa passagem histórica também. Aparecida Yamamoto lembrando, processos de gente do PSDB são sempre arquivados, desarquivados e depois prescrevem. Só que dessa vez é muito grande, são 133 milhões. Vamos ver como é que a coisa vai ficar. Eu desconfio que a imprensa vai dar um tratamento ridículo ao caso amanhã. Léo, mas eu queria trazer para você a fala do Rogério Correia, deputado. Patrícia, obrigado, está vendo na telona. Olha, mais de 10% das visualizações de vídeos da TV 247 já são vistas nas telas grandes. Então isso é um dado muito importante, muito relevante. Obrigado, Patrícia. Olha só o que disse o Rogério Correia, né? Aloysio junta-se a uma infinidade de políticos contra os quais já foram encontradas contas ilícitas, dinheiro em bancas, malas, gravações e toda sorte de malfeitos. Parece falar um bunker, Léo. Um dos delatores disse que ele tinha 2 apartamentos para guardar 100 milhões. O Aloysio tinha 2 G10. Né? Aí o Rogério pergunta, e quem continua preso? Ele mesmo, Lula, sem sequer uma única conta no exterior, sem um apartamentozinho de dinheiro ou uma gravação em áudio ou vídeo que tenha sido descoberta. A cada rolo fica mais nítida a injustiça aqui no Brasil. Realmente é impressionante. Sim, com certeza. E nesse momento eu chamo a atenção de uma coisa básica, que é cadê os políticos de esquerda acompanhando o Rogério Correia? Lógico, Paulo Pimenta, Gleisi, são muitas lideranças de esquerda que estão trabalhando nessa orientação do povo a respeito da perseguição ao Lula. A gente sabe que, infelizmente, não são todos os políticos de esquerda que estão trabalhando nesse sentido. Talvez, por esse motivo, as coisas estejam como estão. Essa percepção popular de que o Lula teria cometido algum crime, de que a prisão do Lula fosse alguma coisa legal. Eu acho que agora, mais do que nunca, seria a hora da gente ter todo um trabalho no sentido de conscientizar a população que a prisão do Lula é política, só que grande parte da esquerda não está aproveitando esse momento. Grande parte da esquerda, infelizmente, está querendo protagonismo. E isso me coloca num desespero muito grande. Ontem me perguntaram como eu consigo ver o futuro do Brasil. E eu respondi, eu consigo ver o futuro do Brasil como um país africano, totalmente desindustrializado, com uma energia inconstante, incapaz de produzir
tecnologias e com a população ganhando muito pouco. Aí não é só por causa da prisão do Lula, porque a prisão do Lula representa a reescravização do nosso povo. Se o povo não perceber isso, lutar contra isso muito rápido, vai ser bem difícil para reverter esse quadro. Mas eu preferiria que você falasse como um país subdesenvolvido e não como um país africano, só fazendo uma colocação, porque tem países africanos que estão se desenvolvendo, então eu não queria que a gente reforçasse assim o preconceito né, ao continente, vamos dizer assim. Faz todo sentido. A ideia do país africano é porque, infelizmente, eles são vítimas da mesma perseguição, no sentido de colocar a África como um país relegado à produção de matéria-prima, enquanto o Norte explora a África no sentido de tomar da África essa matéria-prima. Não necessariamente um país africano como um país subdesenvolvido, mas um país africano como um país que, infelizmente, foi obrigado a não aproveitar sua potencialidade porque ele tem que servir o Norte. Léo, então é uma escravidão moderna, né? Vamos dizer assim, uma neocolonização. O Zé Assis está dizendo, não acredito na justiça brasileira, acredito muito em Deus, e todos vão pagar caro pelas cachorradas que fizeram com o Lula, né? E aí, vamos trazer mais um caso policial do dia de hoje. Foi preso o Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, empresário que tinha muito acesso ao governo da presidente Dilma Rousseff, né? E o que aconteceu com ele? Foi acusado de fraudes no Ministério do Turismo, né? Para quem não se lembra, a Dilma dizia, Léo, que não ia ficar pedra sobre pedra, que todos os golpistas iam cair. E olha só, né? Você para pensar, que talvez um dos maiores articuladores do golpe, Gedel Faria Lima, está lá, né? Acharam um bunker, tomaram a grana, o cara está desmoralizado. Agora esse Robson Andrade, presidente da CNI, você acha que a profecia da Dilma está se cumprindo? De que não vai ficar pedra sobre pedra mesmo? Tomara que se cumpra, Léo. Tomara que se cumpra. Alguma coisa está se cumprindo, mas o difícil é que os mais perversos, aqueles que mais fizeram estrago na sociedade brasileira, tem uns que estão no ministério, tem outros que estão como deputados, ou seja, digamos que os estragadores que tiveram uma atuação um pouco menor, eles estão começando a apagar um pouquinho, mas os perversos mesmo, os diabões mesmo, eles não estão nessa situação ainda de cair, não, mas eu gostaria muito que isso acontecesse. Claro, quando a gente pensa no tamanho das pessoas, se a gente tivesse uma conscientização da sociedade brasileira a respeito do papel do Sérgio Moro no desemprego do Brasil, a gente teria imediatamente a queda do sistema. Então, enquanto existe enquanto existe uma capa de reputação dando para a sociedade brasileira a impressão de que Sérgio Moro foi um herói, a sociedade não consegue perceber o papel do Sérgio Moro na destruição da nossa indústria e o papel dele agora, né, a próxima etapa dele, que é a destruição da educação no Brasil. Quando o povo percebeu o que realmente aconteceu, o sistema cai, porque digamos que naquele PowerPoint do Dallagnol, se a gente fosse fazer um PowerPoint daquele sobre o sistema do golpe, o Moro seria o centro. Então, se a gente conseguisse destampar esse centro, o resto vazava. Mas isso está muito difícil, porque eles conseguem atacar com aquela história de teoria da conspiração todo tipo de explicação que a gente dá a respeito de um interesse internacional de acabar com a nossa indústria, o Brasil como produtor de matéria-prima. Todas as vezes que a gente traz essas explicações, as pessoas acabam ludibriadas pelas contra-explicações. E o que o colega fala aqui, como mostrar para a sociedade quem é Moro? É o Capitu que fala isso. Eu falo, olha, Capitu, eu não sei como, mas no momento que a sociedade perceber quem é Moro, o golpe cai. Porque aí todo mundo vai perceber de onde veio o desemprego, de onde veio a crise, por que veio a crise e para que existiu a Lava Jato. A partir daí todo mundo vai perceber que a prisão do Lula foi política, a partir daí todo mundo vai perceber que foi feito de massa de manobra para prender a pessoa que tinha a chave do problema nas mãos, mas até isso acontecer a gente está passando por momentos difíceis. Se isso vai acontecer, eu não tenho certeza. Porque o que eu consigo perceber é que o golpe consegue ganhar cada vez mais adeptos, infelizmente adeptos da esquerda, que no momento que eu vejo uma liderança de esquerda se omitindo, eu já consigo perceber aquele líder de esquerda como sendo um dos participantes do golpe. Eu já não vejo ele mais como sendo uma pessoa de esquerda, mas como uma pessoa que aderiu ao golpe, está se omitindo exatamente porque o negócio dele com o Brasil é só ganhar votos e não resolver o problema.
Pois é, Léo. Mas, enfim, já falamos então de Aloysio Nunes, né? Paulo Preto, Robson Andrade, também preso, né, por conta de desvios aí no Ministério do Turismo, presidente da CNI. Vamos entrar no grande tema, a guerra Globo-Bolsonaro e os áudios do Bolsonaro. Bom, foram vazados os áudios em que o Bebiano... Aliás, a primeira coisa que me chamou muita atenção é sobre como o Bebiano, não sei se isso é uma ordem geral no Palácio, como ele era puxa-saco do Bolsonaro, né? Era capitão para cá, capitão para lá, capitão... Será que o Bolsonaro faz questão que todo mundo chame de capitão ou é uma maneira de puxar o saco? Primeiro comentário que eu te peço que faça, Léo, antes da gente entrar no mérito, que é o Bolsonaro tratando o Globo como inimiga, falando que está muito bem com SBT, Record, etc. Como é que você vê essa coisa de capitão, por que não presidente? O tratamento institucional é presidente. Por que ele tem que ser chamado de capitão? Isso, eu consigo ver isso como uma super estratégia de marketing para dar uma espécie de limpeza ao Bolsonaro. Você lembra que no início do meu trabalho eu falei com você assim, Léo, eu não uso terno e gravata porque o ser humano dentro do Brasil, ele já está mentalmente programado a ver terno e gravata como símbolos da mentira. Mesmo que as pessoas não queiram ver dessa forma, mas no momento em que você lembra de terno e gravata, você lembra normalmente de um político, de um pastor dessas igrejas mentirosas, ou então do jornalismo da Globo. Então, terno e gravata passaram a ser no Brasil, ao mesmo tempo que ainda continua sendo uma espécie de figurino aí para determinadas atividades, ele também transmite a ideia de mentira. A palavra presidente, ela transmite uma ideia que o Bolsonaro quer imputar somente aos anteriores. A ideia que eles conseguiram criar de que a política está conectada à corrupção. Isso é uma estratégia muito interessante, que é mais ou menos assim. Todo mundo que veio antes do Bolsonaro é corrupto. O Bolsonaro não é corrupto e a equipe do Bolsonaro está livre da corrupção. Como todo mundo anterior era corrupto a programação mental que foi feita dentro do Brasil é de que os políticos são corruptos, a ideia agora é tentar criar uma ideia de purificação do diferente. Agora não existe o presidente Jair Bolsonaro, existe o capitão Bolsonaro. É uma ideia de legitimar aquela ordem do governo militar na presidência da República e uma ideia de distanciar o Bolsonaro daquela política que ele sempre criticou. Isso é marketing. Eu não sei se funciona fora do bolsonarismo, mas dentro do bolsonarismo funciona muito bem. O que você está falando faz muito sentido, Léo, e a gente até para pensar num ponto relevante. O Steve Bannon, né, o grande Goebbels pós-moderno, ele só se refere ao Bolsonaro como capitão Bolsonaro também. Então pode ser, de fato, uma estratégia de marketing. A Ângela dizendo, sou membro e não uso emojis. Por quê? Por favor, então mande um e-mail para o contato @brasil247.com.br que a gente vai ver o que está acontecendo. Joaquim Cano mandou, parabéns para vocês dois, escutando vocês todos os dias desde Zurique. Muito feliz, Léo, por saber que a gente consegue levar informação até Zurique, que está lá longe, né? A gente no verão, eles no inverno, do outro lado do mundo. Então é importantíssimo a gente saber do alcance que a gente consegue aqui na TV 247. O Ray está dizendo, na verdade, eles não querem chamar o Coiso como capitão, mas sim como cafetão, o dono da zona. Aí faz sentido, porque o Brasil realmente virou um bordel. Léo, aí o Bebiano, né, depois de chamá-lo de capitão, etc e tal, ele começa a falar assim, por que tanto ódio? Por que você está com tanto ódio de mim? Parece que ele nutria assim, uma admiração, né, quase que afetiva mesmo em relação ao Bolsonaro. Ele fica muito desapontado pelo fato de estar tomando as lambadas lá do Carlos Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro diz a ele que um dos motivos da demissão é o fato dele estar recebendo um vice-presidente da Globo. E ele fala, olha, falar com eles, tal, mas você não pode botar um inimigo interno, tudo bem, mas você não pode botar o inimigo dentro de casa. Né? Então, o Bolsonaro fala textualmente, a Globo é nossa inimiga. Né? Eu queria que você comentasse essa fala dele, qual que é o significado disso, e ele também fala, Léo, ao mesmo tempo, que ele está muito bem com o Record e com o SBT, e que esse encontro do Bebiano com a Globo prejudicaria a relação com a Globo. Todo mundo iria pensar o quê? Que o Bolsonaro estaria fazendo um acordo com a Globo, né? E ele não quer saber de acordo com a Globo.
Então, Léo, essa é a parte mais estratégica e eu volto a dizer, eu tenho que, não sei, seja lá quem for você, estrategista do Bolsonaro, eu gostaria de, antes de mais nada, te parabenizar pela sua extrema capacidade né, de saber jogar com as palavras, jogar com a estratégia, conduzir realmente a cabeça das pessoas. Eu gostaria, por favor, de te passar o número da minha conta, porque muitas ideias eu tentei passar para a esquerda ignorou e vocês utilizaram, mas já que eu não sei para quem passar minha conta, para vocês pagarem minhas ideias, vamos lá, vamos pensar o que eles estão fazendo. No momento que o Bolsonaro manda essa mensagem, que eu não acredito que isso tenha sido um áudio vazado, mas um áudio fabricado para conduzir a esquerda no sentido de utilizar esses áudios, a mensagem que o Bolsonaro está mandando é muito clara. Tudo que vier da Globo de agora para frente é mentira, porque a Globo é inimiga. Gente, é muito claro isso. E eu tenho que realmente parabenizar a equipe do Bolsonaro por estar sabendo fazer aquilo que a esquerda sempre ignorou, que é utilizar técnicas de propaganda, que é utilizar as técnicas de comunicação. A gente tem que parabenizar os caras que eles sabem fazer isso. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro conseguiu, através de um super estrategista que ele tem, que eu volto a dizer, merece muitos parabéns. Talvez eu até conheça, porque talvez possa ter vindo aí da equipe do Aécio Neves. O que esse estrategista pensou? Eu jamais vou conseguir colocar na cabeça da esquerda que o Bolsonaro é inimigo da Globo. Então a esquerda sempre vai imaginar que a Globo está batendo no Bolsonaro, fazendo jornalismo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagem do Bolsonaro para a própria esquerda divulgar, onde o Bolsonaro se declara inimigo da Globo. A partir dessa declaração de inimizade, é natural que a percepção social a respeito de qualquer propaganda que qualquer notícia que venha da Globo contra o Bolsonaro seja recebido como notícia de um inimigo. Ou seja, o Bolsonaro, através de um super estrategista, que pela quarta vez eu preciso dar os parabéns, ele conseguiu transformar a Rede Globo em um veículo parcial dentro de todo o Brasil. Não somente a percepção de parcialidade da Globo, que já existia no eleitorado do Bolsonaro, mas o Bolsonaro conseguiu conduzir essa visão de parcialidade para o povo da esquerda. E pasme, o Bolsonaro vai conseguir a admiração de muitas pessoas da esquerda só porque ele liberou um áudio falando que ele é inimigo da Globo. O cara foi super esperto. Léo, nós estamos lidando com ultra profissionais. Eu te falo que esses caras que estão do lado do Bolsonaro, assim, obviamente o Bolsonaro não ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições foram esses super estrategistas aí. Os caras tiveram toda a manha e quinta vez, parabéns. Isso que você está falando é verdade, olha que estratégico. Antes eu vou dar um alô aqui para Cláudia Barrela dizendo, boa noite, será que Bibiano abre o bico? Em tese ele está abrindo, está começando a falar, vazar áudio, etc. e tal, mudou o perfil dele na rede social. Era uma foto com o Bolsonaro, aí ele botou ele atirando numa metralhadora, né? Essa fixação desses caras com arma realmente é uma coisa pavorosa. Mas hoje, Léo, o jornal O Globo soltou um editorial, né? Esse editorial dizia o seguinte, Bolsonaro, enquadre seus filhos. Bolsonaro, se você não sabe ser presidente, aprenda com os militares. Hoje também o jornal Estado de São Paulo publicou um editorial. O editorial do Estado de São Paulo dizia o seguinte, Léo, o que se espera do Bolsonaro é que pelo menos ele não atrapalhe, que ele pare de atrapalhar. Né? Então você vê o seguinte, no momento em que a imprensa começa a tramar um golpe dos militares contra o Bolsonaro vem e solta um áudio dizendo, não sou inimigo da imprensa. A imprensa vai ser pintada como o sistema, e ele vai se colocar como cara fora do sistema. Eu não sei se foi acidental, se foi planejado, você já deu parabéns 5 vezes. Sexta vez, parabéns. Foi planejado. Foi planejado. Nada é por acaso, nós estamos falando de uma pessoa que está assinando, ele não preside absolutamente nada, mas ele assina por um país que tem uma capacidade hídrica de gerar energia para o mundo inteiro, tem uma capacidade de reserva de petróleo, de riquezas minerais, de carvão. Nós estamos falando de uma das maiores reservas de energia, mão de obra e consumo do mundo. O Brasil é disputado pelo mundo inteiro. Isso não é por acaso, isso é objeto de uma super estratégia e realmente essa super estratégia conseguiu conduzir a esquerda como um cardume direto para uma rede. Bom, eu acho que faz sentido o que você falou, mas eu vou responder aqui ao Cláudio Alves dizendo, achei os áudios chocantes. Eu também achei chocantes. O que eu achei mais interessante na personalidade do Bolsonaro, quando a gente escuta, ouve, né, e lê as mensagens,
é como ele parece ser uma figura absolutamente paranoica, né? Se eu tivesse que definir o Bolsonaro numa palavra, seria paranoico. O cara que sempre acha que tem alguém querendo sacaneá-lo, puxar o tapete, ou, a menos, né, que ele seja só um cara normal que está zoando com a cara de todo mundo, né, e se fingindo de paranoico para dizer, não, o sistema quer destruí-lo, mas ele, o Messias, vai resistir contra o sistema. Bom, aqui a Fernanda está dizendo, enquanto a esquerda se ataca, né, Estopa, como explicar parte da esquerda atacando Haddad enquanto Lula está preso, né? Vamos deixar isso para mais adiante, a gente retoma essa questão de ataques da esquerda ao Haddad, com a prisão do Lula, né? Mas vamos esgotar um pouco mais esse tema da Globo. Por quê, Léo? Porque a Globo soltou uma nota. A Globo agora ficou na defensiva. A Globo soltou uma nota dizendo, não, a Globo não tem inimigos, não cultiva inimigos, né? A gente sabe que é mentira. A gente sabe que a Globo fez de tudo para destruir o Lula, para destruir a Dilma, né? Fez de tudo para botar o PSDB no poder. Não deu certo. Veio o Bolsonaro. E a gente até comentou ontem, né? Ironia do destino. A Globo que tanto fez para tirar o PT do poder, que nunca foi inimigo da Globo, pelo contrário, inclusive deu muito dinheiro para a Globo. Muita gente na esquerda questiona, né? Os investimentos em publicidade feitos pelos governos petistas na Globo. Agora a Globo tem um inimigo no poder. Um inimigo que não vai dar publicidade, né? Não vai dar mamadeira para a Globo, não vai dar notícia, seus ministros não vão falar com a Globo. A Globo vai ficar marginalizada no governo Bolsonaro, e a Globo agora, se atacar, cai nessa coisa que você falou. Ah, não, tá atacando porque o Bolsonaro disse que é inimiga. Então, realmente... eu vou falar uma coisa... Tá na sinuca de bico ali, né? Eu vou falar uma coisa, que a partir de agora, qualquer pessoa vai entender que o Bolsonaro não fez aqueles áudios. Se você acreditar na possibilidade do Bolsonaro ter feito aqueles áudios e enviado aqueles áudios ao Bibiano, se você não acreditar que aqueles áudios foram fabricados pelo Bolsonaro para conduzir a cabeça da esquerda, você está admitindo que o Bolsonaro preside. Então você tem que relativizar uma coisa, você tem que relaxar um raciocínio. Se o Bolsonaro enviou aqueles áudios, realmente significa que o Bolsonaro está na presidência. Então você tem que acreditar que o Bolsonaro é o presidente, que ele teria condições de pensar em orçamento. Você imagina a possibilidade do Bolsonaro pensar em orçamento? Você imagina a possibilidade do Bolsonaro pautar seus ministros? Se você imagina que o Bolsonaro tem condições de fazer isso, você pode acreditar que aqueles áudios são deles. Mas agora, cá entre nós, a gente sabe que o Bolsonaro não está presidindo absolutamente nada, a gente sabe que o Bolsonaro não está tomando decisões de absolutamente nada, a gente sabe que tem uma equipe por trás do Bolsonaro que está fazendo tudo acontecer. Então, por que tem aqueles áudios onde ele dá comandos? Bolsonaro não está comandando absolutamente nada. Aqueles áudios são áudios que foram fabricados com um nível de possibilidade de crítica ao Bolsonaro que não o prejudica, ou seja, é mais do mesmo. Não adianta espalharem áudios do Bolsonaro falando mal do PT, não adianta espalharem mais áudios do Bolsonaro com tendências homofóbicas, racistas, tudo isso o povo já conhece do Bolsonaro. Ou seja, o que saiu naqueles áudios contra o Bolsonaro é mais do mesmo, não prejudica o Bolsonaro. O que saiu naqueles áudios ali a favor do Bolsonaro, como por exemplo, uma coisa que toda a esquerda deve ter vibrado, o Bolsonaro é inimigo da Globo. Você tá feliz com isso, Léo. Toda a esquerda tá feliz com a ideia da Globo ter um inimigo na presidência. Isso foi muito bem arquitetado. E eu, pela 7ª vez, parabéns aí, estrategista. Olha, você teve a manha. Digamos que seria muito bom que você estivesse do lado do campo progressista, mas provavelmente você foi desprezado pelo campo progressista. Imagino eu que a galera do campo progressista deve ter rido da sua cara. Eu não te culpo, não. Mas assim, o cara foi muito fera. O que você está falando, vão começar a achar que você é um infiltrado e que você é o grande estrategista do Bolsonaro. Não, Léo, porque se imaginassem a possibilidade de eu ser o grande estrategista do Bolsonaro, eu não ia estar carregando saco de argamassa aqui para construir o quartinho da Luísa. Isso é até incoerente, mas vamos cair na real. O cara foi muito fera. Esse cara, olha, quando eu vi, porque olha, eu tenho os new youtubers de esquerda que eu admiro, quando eu vi que até o Samuel Borelli caiu nessa armação e tava lá divulgando os áudios, eu falei, pô, esse cara teve a manha, esse cara conseguiu cardumar toda a esquerda para levar pro povo a ideia de que Bolsonaro é inimigo da Globo. Ou seja, a esquerda tá trabalhando no sentido agora de conquistar a própria esquerda pro Bolsonaro. O Liane está dizendo, boa noite, concordo com o Estopa, mesmo porque o áudio não incrimina o Bozo, é mais um constrangimento. O áudio parece fabricado.
Mas aí eu te trago uma questão prática que está sendo colocada pela Marúzia Silva, Léo. E a Globo, o que vai fazer? Vai atacar o Bolsonaro ou vai ficar quietinha na dela? Vai elogiar o Bolsonaro? Vai continuar defendendo a reforma da Previdência? Vai esquecer o Queiroz? Vai fazer o quê? A Globo é o boi de piranha perfeito que teve o seu poder neutralizado por essa estratégia. Olha, não sou eu que estou falando isso não, para ninguém achar que eu sou um grande estrategista. Isso é uma estratégia que está no livro do Hitler. Pronuncia para mim, Léo, para evitar de eu falar errado. Mein Kampf. Pois é, o seu som não chegou não, mas enfim, está no livro do Hitler. Mein Kampf. Mein Kampf. Pois é, tá no Mein Kampf. Então o que acontece? O Hitler repete isso. Repete a frase. Der Kampf. Der Kampf. Gegen. Die Mauer. Die Mauer. Geht weit. Geht weit. Der Kampf gegen die Mauer geht weit. Der Kampf gegen die Mauer geht weit. Se o Ray estiver assistindo agora, ele vai rir da nossa cara, não vai, Léo? Léo, o que você acabou de falar, o que você deveria ter falado é: a luta contra o muro continua, tá? É uma frase que uma vez eu vi pichada no Muro de Berlim, achei muito legal. Então, Der Kampf gegen die Mauer geht weit. Der Kampf gegen die Mauer geht weit. É isso aí. Então. Tá, gente? Agora fala, Léo, o que você ia falar. É difícil, gente. Mas olha só. Bom, a estratégia não é minha, a estratégia é do Goebbels e do Hitler. E tá no. Não. Goebbels, tá lá, tá bonitinha lá no livro. Quem tiver dúvida pode achar o Mein Kampf. Mein Kampf. Pode achar em português. O Hitler traz a estratégia que você tem que eleger um inimigo. Aquele inimigo precisa ser realmente o inimigo. E você precisa bater naquele inimigo e transformar aquele inimigo no grande problema, porque senão começa a ficar confuso para as pessoas se você criar problemas demais. A Globo é o boi de piranha. Foi super estratégica a eleição do veículo Rede Globo como grande inimigo, porque a Rede Globo talvez fosse o único veículo capaz de neutralizar o Bolsonaro. Então o que ele fez? Tem uma estratégia que é da administração. Quem é da área de administração aí conhece muito bem, e talvez você já tenha visto acontecer uma coisa dessa até sem saber o que estava acontecendo. Começou a ter uma revolta numa empresa que tem muitos funcionários, pega o mais experiente e o mais qualificado e manda embora. Porque aí todos os outros vão cair de joelho e vão pensar: pô, se mandar o mais experiente, o mais qualificado, o mais caro, o mais cheiroso embora, o que não fariam com a gente? O Bolsonaro está usando essa estratégia. Olha, a Rede Globo é sem dúvidas o que tem o maior poder de fogo. E numa guerra, você vai neutralizar em primeiro lugar aquele local onde tem condições de sair mísseis, tem condições de sair a maior capacidade de ataque. O Bolsonaro trabalha essa neutralização da Rede Globo, elege dentro do Brasil, já eleito entre o bolsonarismo, a Rede Globo já está eleita como inimigo, a Rede Globo não conseguia mais conversar com o bolsonarismo, isso é fato, e agora a Rede Globo já está eleita entre os não bolsonaristas que estão recebendo esses áudios como sendo inimiga do Bolsonaro. Quando a Rede Globo mandar uma mensagem contra o Bolsonaro, vai ser a mesma coisa do Sérgio Moro falando do Lula. Olha, qualquer condenação que venha do Sérgio Moro contra o Lula, ela podia ter valor legal, mas ela não era recebida pelo campo progressista como sendo uma coisa válida. Todo mundo, é do Sérgio Moro, é lógico que vai ser contra o Lula. O que acontece com a Rede Globo agora é que ela tem o poder de influência dela neutralizado, ela é simplesmente um boi de piranha e ela mostra o poder de comunicação, de uso de técnicas modernas que o Bolsonaro tem. O cara, volto a dizer, o cara conseguiu conduzir a esquerda no sentido de levar essas mensagens para a própria esquerda. Olha que estratégico. Seria muito difícil para o Bolsonaro gravar uma mensagem dessa e as pessoas de esquerda ouvirem, porque as pessoas de esquerda, elas têm naturalmente aversão ao Bolsonaro. Só que na hora que as pessoas de esquerda recebem essa mensagem, esses áudios, pensando que é uma crítica ao Bolsonaro, elas recebem aquilo que o Bolsonaro quer falar com a esquerda. A Globo é minha inimiga. Né? Tipo assim, olha que o Bolsonaro tem para falar aqui, esse babaca. Aí o Bolsonaro vira para todas as pessoas de esquerda através desse áudio e fala: a Globo é minha inimiga. Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real. Ele neutralizou o poder de influência da Globo.
Dura a situação da Globo, que fica como inimiga da esquerda e da direita ao mesmo tempo, ou seja, como inimiga de todo o Brasil. A Marisa Gomes, desculpa, está dizendo aqui, estão se apegando na Globo inimiga, estão perdendo algo mais grave, que são as outras amigas, que são as outras emissoras amigas, Record e SBT, é fato, né? Deixou claro ao falar que o Bebiano manda... ele também falou isso mesmo, né? Ele falou uma coisa engraçada, mais grave, que são as outras que as outras são antagonistas, né? Antes de você comentar, o Ray Lula Rousseff está dizendo, Léo, você fala com o Ray, que o Ray vai te ensinar a falar alemão, tá? Você vai falar alemão direitinho. Micol Magalhães Vieira se tornou aqui membro do canal. Queria aproveitar, a audiência está muito boa, Léo, quase 5 mil pessoas ao vivo. Vamos nos tornar membros do canal, vocês vão ajudar muito a imprensa independente, está do lado do botão inscreva-se, seja membro, né? É uma simples contribuição e vocês ajudam muito a gente aqui. Quem puder ser assinante, melhor ainda, brasil247.com/apoio. Léo, o Bolsonaro falou para o Bebiano, dizendo, Bebiano, eu sei que você manda no antagonista. Você acha que ele neutralizou o antagonista também, Léo? Pode ser que sim. Na hora que você consegue levar uma informação, principalmente nesse nível, né, essa ideia de dizer como a imprensa é influenciada, você consegue sim neutralizar. E vamos cair na real, são exatamente os mais caros que o Bolsonaro está atacando. Por quê? O Bolsonaro conseguiu fazer a linha de comunicação dele. Então, aqueles luxentos, aqueles tradicionais, aqueles que se acham os bambambãs, que estão querendo cobrar muito caro, o Bolsonaro está neutralizando. Tá sendo muito interessante. Eu volto a dizer, Léo, o seu ânimo de perceber que a Globo está sendo abandonada, até mesmo pelo bolsonarismo, ou seja, a Globo é inimiga de todo mundo, esse é o ânimo da esquerda hoje em dia. A esquerda está feliz com o Bolsonaro, porque todo mundo sabe que a Globo é muito mais inimiga do Brasil do que o próprio Bolsonaro. Já que não dá para salvar o Brasil, pelo menos que se destrua a Globo. É isso que as pessoas estão pensando. Exatamente. Certo? O povo tá feliz hoje que o povo tá pensando assim, olha, eu nunca quis Bolsonaro no poder, mas o Bolsonaro é inimigo da Globo. A Globo destruiu tudo. A Globo é o maior inimigo nosso. O inimigo do nosso inimigo acaba sendo nosso parceiro no campo de batalha. Então a esquerda já começa... Gente, parece brincadeira isso, mas tecnicamente falando, a esquerda começa a ter uma simpatia com o Bolsonaro só pelo fato do maior inimigo do Brasil passar a ser inimigo do Bolsonaro. Foi muito estratégico isso. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu amigo é... Agora o inimigo do meu inimigo vira meu amigo. Menos com menos vira mais, tá certo. Léo, outra coisa que eu achei que me chamou a atenção, que está dizendo aqui a Vera Barbosa. Bebiano falou quantas vezes capitão, banana. Realmente esse papo de capitão para cá eu achei muito ridículo também. O Aloysio, numa guerra entre Globo, golpista e Bolsonaro, torço pela guerra. Esse é o espírito da coisa. Torçamos pela guerra, então, né? E torçamos pela paz na América do Sul, no tocante à Venezuela. Léo, vou trazer essa questão, então, que a Fernanda colocou lá atrás, que é o fato de setores da esquerda estarem atacando o Haddad enquanto o Lula está preso. O que eu posso dizer, eu posso testemunhar, né, que o Lula assistiu à entrevista do Fernando Haddad, gostou muito do que foi dito por ele, né? Depois eu vi a fala do Haddad em Fortaleza, achei muito consistente, mas tem setores da esquerda que agora querem ficar batendo no Haddad, dizendo que o Haddad traiu o Lula, etc. e tal, aquela coisa toda. Passo para você comentar. Liguei o som. Eu considero isso, Léo, uma imbecilidade de altíssimo nível. O poder de destruição que a própria esquerda tem sobre si própria foi demonstrado pelas eleições de 2018. O Brasil, que é majoritariamente de esquerda, isso não tem dúvidas, não dá para imaginar que a direita representa um povo que, eu volto a dizer, isso não sou eu que estou dizendo, não, isso é a pirâmide do imposto de renda. 42% das famílias, me parece, ganham menos que R$2.000. Aí você imagina que numa situação dessa, os liberais conseguiram vencer nas urnas, dá para ver que houve um processo de autodestruição na esquerda. E se tem uma coisa que é muito eficaz nesse processo de autodestruição da esquerda de um lado, alguns ficarem tentando criar essa ideia de que o Haddad seria um traidor da esquerda,
pessoas que não conseguem perceber que tudo muda. O marxismo escrito por Marx, se for ser aplicado hoje, ele vai ser aplicado de uma forma completamente diferente, assim como as próprias políticas sociais que foram aplicadas há 16 anos atrás em diante, elas precisam de uma certa adaptação para a realidade de hoje. O Haddad consegue fazer uma contextualização para o universo atual dessas políticas sociais, das demandas sociais, com as possibilidades de resposta do governo frente à situação econômica que a gente vive hoje e a situação geopolítica. O Brasil, ele simplesmente despencou. A posição do Brasil hoje não é mais uma posição de país soberano crescente, a posição do Brasil é uma posição perpétua de país que vai ser fornecedor de gêneros básicos. A gente nunca mais volta à posição que a gente tinha no início do golpe. O Haddad, ele consegue traduzir as questões econômicas, sociais e políticas para uma realidade de hoje. Quem fica tentando criar teoriazinhas a respeito do Haddad talvez não consiga entender que a coisa não é tão simples assim. É quando eu falo que, olha, temos hoje duas opções. Uma delas é o Bolsonaro continuar no poder, outra delas é a possibilidade do Mourão derrubar o Bolsonaro e a partir daí governar num projeto de conciliação entre trabalhadores e empresários. As pessoas falam, não, mas isso eu não quero, que o Mourão é militar. Não, meu amigo, então fica com o Bolsonaro, porque não tem uma outra opção. Da mesma forma, a política atual, ela é muito clara. A gente tem uma situação em que a gente tem uma massa de manobra conduzível, a gente tem um fanatismo religioso, a gente tem muitos problemas no Brasil e o que pode ser feito hoje consegue ser bem contextualizado pelo Haddad. Agora, as pessoas ficarem criando teorias que o Haddad estaria traindo o Lula, isso aí realmente consegue quebrar a esquerda, consegue desiludir pessoas da esquerda, porque, olha, nós tivemos uma abstinência de votos muito grande, principalmente por causa dessa estratégia de falar que o Haddad não representa o Lula. O Lula estava eleito em primeiro turno, o que aconteceu que o Haddad não foi eleito? Obviamente, algumas pessoas acreditaram que o Haddad não representava o Lula. E se continuarem com isso, vão continuar sendo massa de manobra da estratégia do bolsonarismo. Exatamente isso que o bolsonarismo quer. Um racha dentro da esquerda, né? Então a gente tem esse lado da esquerda que quer pregar essa ideia de que o Haddad realmente seria um traidor, quer se dividir a respeito do Haddad, e a gente tem um outro racha dentro da esquerda que acha que vai surgir aí, cavalgando num cavalo branco, alguma liderança que vai substituir o Lula. Não, não vai. Então, assim, essa esquerda precisa se unir em torno do Haddad, enquanto o Haddad representa essa esquerda, e em torno da libertação do Lula. Enquanto isso não acontecer, essa esquerda só vai tomando chibatada e vai sendo cardumizada, como ao meu ver, aconteceu aí com essa super estratégia dos bolsonarianos aí para divulgar esse áudio. Muito bom, Léo. Desculpa, eu estava também procurando o áudio aqui. Deixa eu ler os superchats aqui, ó. Da Pisce da Lari dizendo que o antagonista apoia o Bolsonaro, né? Deixa eu ler, tinha mais um superchat que tinha acabado de chegar aqui depois. Ah, tá aqui, achei. Cláudio Alves dizendo que, perguntando, né? Será que o Bozo quer o apoio da esquerda contra a Globo? Eu acho que foi isso que você mencionou, né? Que o Bolsonaro estaria conduzindo a esquerda, o cardume da esquerda, né? Bom, falando assim, o cara é uma tragédia, mas pelo menos está lutando contra a Globo. Eu não sei se foi tão estratégico, não, Léo. Talvez seja a convicção, porque se foi estratégico, realmente a gente teria que admitir a hipótese de que o Carluxo, o 02, seja um gênio da comunicação. Será que foi planejado? Pode ter sido acidental, né? E muitas pessoas também disseram, Léo, que o Bebiano estava agora dando uma entrevista detonando o Bolsonaro. Então a gente tem que saber quais informações o Bebiano trouxe, né, para saber se esse foi um jogo combinado ou não. Porque se o Bebiano ficar sem nada, não ganhar nenhuma embaixada, depois de tudo isso, realmente vai parecer que não teve nenhuma combinação, né, Léo? O Bebiano iria para o sacrifício assim, sem levar nada em troca? Léo, não, ele não vai para o sacrifício sem levar nada em troca. Agora, uma coisa nós precisamos, e isso, respeitar o tamanho do inimigo, talvez seja a melhor forma de vencer uma batalha. Eu era criança, pequena, na cidade de Ponte Nova, vi um episódio de um Ninja Jiraiya, em que o Ninja Jiraiya desprezou um lutador porque ele ficava usando uma técnica de fingir que era bêbado. Tomou um cacete, a mensagem do Ninja Jiraiya foi: não despreze o tamanho do inimigo. Léo, nós estamos falando de uma família que conseguiu criar uma situação em que até primo terceiro consegue se eleger. Os caras têm uma puta estratégia, não são imbecis. Olha, o Carluxo é, sim, um gênio da comunicação. O Eduardo Bolsonaro é um gênio da comunicação. As pessoas que fazem o programa Big Brother são gênios da comunicação. Imbecis são as pessoas que assistem.
Então a gente precisa admitir isso. Olha, esses caras são sim gênios da comunicação, imbecis são os clientes que dão votos para eles por causa das coisas tão pequenas que eles produzem. O Big Brother é sim um grande programa de televisão, imbecis são as pessoas que assistem, mas como produto ele consegue vender. Então essas coisas, aquela música horrível que fica batendo naquele carro, você fala que porcaria. Não é uma porcaria sob o aspecto mercadológico, aquilo vende demais. Pode ser uma porcaria sob o aspecto cultural. Então o Carluxo, digamos que todo o triplex do Bolsonaro, sob um aspecto cultural, se a gente for tentar apreciar dentro das normas ABNT ou fazer qualquer tipo de apreciação acadêmica, aquilo é uma aberração, lógico, mas nós precisamos respeitar o triplex do Bolsonaro dentro do contexto brasileiro. E no contexto brasileiro, os caras têm sido uns gênios. Eu tô rindo sozinho aqui, mas eu preciso contar para você as falas do Bebiano. O Bebiano deu uma entrevista, né? Vamos lá. Ele fala: Carlos Bolsonaro é conhecido como destruidor de reputações. Jair Bolsonaro continua sendo meu presidente. Tem o meu afeto e tem o meu amor. Então ele sente amor e afeto pelo Bolsonaro. Aí ele fala que Bolsonaro é a maior liderança política espontânea que nasceu nos últimos tempos. Sem dinheiro, sem partido, mas como todo ser humano é falível. É um ser maravilhoso que falhou, né? Existe uma falha no que diz respeito ao comportamento do Carlos. Na minha opinião, o Bolsonaro tinha que dar um basta nisso. É só um pai que não consegue dar um basta num filho, né? Então, vai ser a nossa manchete, né? Carlos destrói reputações, mas o Jair tem meu afeto e meu amor, diz Bebiano, Léo. Nessas horas é muito difícil não ter o amor por um cara que controla milícias, né? Qualquer um vai amar o Bolsonaro. Se tiver nessa situação, falou mal do cara que tem controle sobre as milícias, sabe segredos sobre o cara que tem controle sobre as milícias, tem controle, ainda que um controle indireto, um controle brando, mas tem um controle sobre Polícia Federal, sobre Exército. Claro que tem que ter muito amor por esse cara, porque você sabe muita coisa a respeito da vida desse camarada, e esse camarada sabe te conduzir, né, para evoluir ao óbito, mas vamos cair na real. O Bebiano, ele vai sim receber algum tipo de proteção, ele vai receber algum tipo de fique em silêncio, a prova tá aí, ele já poderia ter jogado a merda no ventilador. Como que a gente vai acreditar que esses áudios vieram desse mesmo cara que ama o Bolsonaro? Não vieram. E agora, no momento que ele solta essa declaração de amor ao Bolsonaro, ele já começa a neutralizar o efeito dos áudios. Então uma coisa contradiz a outra. Peraí, o Bebiano liberou os áudios, mas agora declara amor ao Bolsonaro. Tem coisa errada aí, ou seja, a estratégia não tá. Digamos que a super estratégia do Bolsonaro não foi estratégica o suficiente para conversar com o Bebiano a respeito dessa estratégia. Então vamos cair na real. Todo mundo tá sendo conduzido aí por uma história, por uma fábula. A fábula tá funcionando muito bem, claro que não me engana. Eu demorei mais ou menos 3 segundos de áudio para perceber que não me enganem, não vai rolar. A partir dali eu já percebi que realmente era tudo armação, era um processo de cardumização da esquerda, mas tá funcionando. Tá funcionando. Não me engana, mas funciona. O kit gay nunca me enganou, mas funcionou. Então, infelizmente, eu preciso admitir que o fato de não me enganar não tem significado absolutamente nada. A fábula do Messias, do mito, contra a maligna Rede Globo, né? Será que é isso, Léo? Realmente é muito louco o que está acontecendo no Brasil. A Rede Globo é um inimigo do Brasil, vocês repararam, não coloque o inimigo dentro de casa. A Rede Globo, que é um inimigo de tudo que é bom, o inimigo do crescimento nacional. Vai lá, Bolsonaro, destrói essa Globo, a gente não liga pra isso não. A esquerda tá feliz com o Bolsonaro hoje, é perigoso muita gente colocar até fotinha de eu amo o Bolsonaro, aquela movimentação do Cunha nós chamamos, agora vai virar Bolsonaro nós chamamos, hashtag fecha Globo, tudo isso agora vira pauta no Brasil. Tudo que o PT sonhava que o Lula faria, né, no terceiro mandato, meu Deus do céu. Felipe Juda está dizendo o seguinte: não subestime o poder da Rede Globo, ela tem estratégias para combater quem está no seu caminho. De fato, concordo, não se pode subestimar o poder da Globo. A Globo está perdendo espaço, influência, tanto que nós estamos aqui fazendo televisão pelo YouTube em condições modestas, né? Mas estamos fazendo, muita gente está nos assistindo cada vez mais. Léo, a gente está caminhando para o nosso encerramento, né? Vamos chegar agora ao Boa Noite 247 com Paulo, Alex e Gisele, né? Vamos falar muito sobre o caso Bebiano também.
né? Evidentemente. Eu queria encerrar agradecendo a você, em primeiro lugar, a todos que nos acompanharam também, obviamente, né? E pedir o apoio às assinaturas solidárias em Brasil247.com/apoio, e que todos também possam ser membros do canal, né? Associando-se aqui à TV 247. Pessoal, eu queria agradecer vocês que estão participando aqui. Queria pedir vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu vou falar mais uma vez sobre essa questão da estratégia de conduzir a esquerda, no sentido de pensar que aqueles áudios realmente eram áudios para destruir o Bolsonaro. Foi muito estratégico. Pela 9ª vez eu tenho que parabenizar os estrategistas do Bolsonaro, que os caras tiveram a manha. Mas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, deixa eu pedir antes para quem estiver chegando, que não foi inscrito ainda no canal do Estopa, por favor, se inscrevam. Esse canal que está no ar agora não é o canal Leonardo Estopa, é um outro canal. É muito importante que vocês se inscrevam para eu conseguir chegar nos 30 mil o mais rápido possível. Então, quem não foi inscrito ainda, por favor, se inscreva. Quem puder compartilhar. Quem estiver assistindo pelo Face também, eu queria só dar um toque em vocês que... Deixou claro ao falar que Bebiano... Deixa eu pausar. Também falou isso mesmo, né? Quem estiver assistindo aí pelo Face, eu queria dar um toque em vocês que compartilhem aí pelo Face e também que curtam esse canal do Estopa aí no Face. A transmissão está acontecendo num outro canal meu. A ideia é tentar desbravar novos canais, porque os outros canais, infelizmente, eles estão bloqueados. Gente, essa estratégia do núcleo de comunicação do Bolsonaro, ao meu ver, foi uma jogada de mestre. O maior problema para você conseguir comunicar com a parte da população que não gosta de você é que essa parte da população nem escuta o que você tem a dizer. Por exemplo, muitas pessoas... Outro dia eu mandei uma mensagem aqui para uma pessoa extremamente alienada a respeito... Eu tenho alguns bolsominions a respeito do... Eu vou tentar achar aqui. De um vídeo que eu fiz explicando alguns detalhes, esses vídeos que eu faço. Aí eu mandei... E mandei assim, veja e reflita. A pessoa escreveu para mim assim: você acha que vou perder meu precioso tempo assistindo a algum vídeo seu? E olha que ela colocou a preposição a algum vídeo seu, que significa que não é uma pessoa completamente sem educação. O que é o grande problema? Por mais que eu tente fazer meus vídeos para que os vídeos consigam instruir os eleitores do Bolsonaro, que eles estão sendo ludibriados, os eleitores do kit gay, da mamadeira de piroca, eles nem ouvem o que eu tenho a dizer. Simplesmente não ouvem. Então, qual que é a estratégia que eu poderia ter nesse momento para fazer com que os eleitores do Bolsonaro ouvissem alguma coisa? Um vídeo onde eu sou chacota. Eles não assistem vídeos meus, mas toda vez que alguém aparece refutando o Leonardo Estopa, eles vão lá para rachar de rir. Porque eles não querem saber a mensagem que eu tenho para transmitir, mas eles querem saber dos meus tropeços. A mesma coisa é a esquerda em relação ao Bolsonaro. A esquerda jamais perderia ou dedicaria algum tempo em ouvir o posicionamento do Bolsonaro em relação à Rede Globo. Isso porque se o Bolsonaro tentasse gravar um vídeo falando a seguinte mensagem para a população: pessoal, não acreditem nas mensagens, não acreditem nas reportagens da Globo, tudo que a Globo fala ao meu respeito é mentira, é porque a Globo não gosta de mim. A tendência natural, gente, é que ninguém da esquerda dedicaria tempo para assistir o Bolsonaro falando mal da Globo. Simples assim. O Bolsonaro, primeiro, seria muito difícil imaginar o Bolsonaro, presidente da República, fazendo vídeos para falar mal da Globo. Isso seria uma coisa que, obviamente, a esquerda deveria ter feito. Não fez, mas é uma coisa um pouco incabível com o cargo de presidente. Da mesma forma, se o Bolsonaro gravasse um vídeo falando mal da Globo, a esquerda ia assistir e ia pensar assim: não, o Bolsonaro está fazendo esse vídeo porque a Globo vai falar mal dele, porque a Globo está fazendo essas reportagens a respeito do caso Queiroz. O que o Bolsonaro fez? Ele fez uma super estratégia. Ele pegou, liberou esses áudios, e esses áudios não trazem nada de novo contra o Bolsonaro. Tudo que tem ali são personalidades do Bolsonaro que podem ser repugnadas pela esquerda, mas dentro do eleitorado do Bolsonaro, aquelas atitudes são elogiadas, aquele radicalismo, aquela babaquice do Bolsonaro, tudo aquilo dentro da esquerda, dentro da direita, é elogiado.
mas, no entanto, ali traz uma mensagem que a esquerda gostaria de ouvir ou a esquerda precisaria de ouvir. A Globo é o inimigo. No momento em que você abre aquele áudio, pensando que aquele áudio vai acabar com o Bolsonaro, você está ouvindo e prestando atenção, procurando os mínimos detalhes para criticar o Bolsonaro. Não pensem vocês que é só a esquerda que faz isso, a direita faz isso. No momento que a direita recebe um áudio do Lula, ela presta atenção nos mínimos detalhes para criticar o Lula. Da mesma forma a esquerda presta atenção nos mínimos detalhes para criticar o Bolsonaro. Só que todos os detalhes contra o Bolsonaro são coisas que a esquerda já está cansada de saber, não tem novidade. Mas na hora que a esquerda recebe as mensagens que o Bolsonaro está mandando para a própria esquerda, a esquerda coloca isso na cabeça. Por exemplo, Bolsonaro falando com seus ministros para não fazerem promessas que não têm orçamento. Isso é coerência, gente. Isso não é para ser criticado. Você pode até criticar, mas no fundo você pensa, esse cara tá certo. Bolsonaro falando que a Globo é o inimigo. A esquerda quer ouvir isso. A esquerda gostaria de ter certeza que a Globo não ganharia. Porque, olha, a esquerda perdeu, mas a esquerda gostaria de ter certeza que a Globo também perderia. O Bolsonaro soube usar essa estratégia e levar essa mensagem para toda a esquerda, porque os comunicadores de esquerda foram igual um cardume na direção desses áudios e foram todos conduzidos nessa direção. Então, nesse momento, eu preciso, e olha, pela 10ª vez ao vivo, parabenizar a estratégia do Bolsonaro e dizer que talvez esses estrategistas, talvez essas pessoas extremamente sabedoras de como falar com o público, estejam hoje do lado do Bolsonaro porque não tenham tido valor dentro da esquerda. Infelizmente, eu preciso admitir que a esquerda perdeu muitas pessoas por ter desprezado essas pessoas. Olha, pessoal, muito obrigado. Daqui a pouco começa o programa Boa Noite 247. Eu já estou um pouco sem voz. Esses dias eu estou batalhando naquela reforma do telhado, da obra aqui de casa. Eu falei com vocês no programa da noite, mas eu queria lembrar vocês que às 10h30 da noite eu volto ao vivo com o programa Léo Estopa ao vivo. Então, dou uma pausa agora. Queria lembrar vocês que ainda não são inscritos no canal do Estopa, que se inscrevam. O canal do Estopa é um outro canal, é esse aqui, ó. Vamos chegar agora a 17.500 pessoas inscritas. Então, quem não for inscrito ainda, por favor, se inscreva. Quem puder convidar pessoas para se inscreverem nesse canal do Estopa, convidem, por favor. É nesse canal que a gente transmite em simultâneo o programa Léo ao Quadrado e é nesse canal também que eu faço à noite o programa Léo Estopa ao vivo. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com a claquete de data e já encerro a transmissão, mas eu volto às 10h30 da noite. Obrigadão, pessoal, e até lá.